Boa tarde, irmãos. Eu quero convidá-los para Salmo 127, verso 1 e 2. Eu quero falar sobre a possibilidade, a tentação que nós sofremos quando nós tendemos a tornar algo que é indispensável como suficiente. O indispensável é às vezes inútil. Não tente tornar algo indispensável como suficiente, porque o indispensável é às vezes inútil. Salmo 127, 1 e 2, você lerá o seguinte: Se o Senhor não edificar a casa, é inútil o trabalho daqueles que edificam. O trabalho do edificador é indispensável, mas sem a ajuda de Deus se torna inútil. Se o edificador vier a considerar que o seu trabalho, o seu esforço é de todo o suficiente para ele edificar a casa, ele se engana. Ele precisa da ajuda de Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, é inútil o trabalho do vigia. O trabalho do vigia é indispensável, mas não é suficiente. E aí ele conclui: inútil é para vocês levantar cedo, acordar tarde, ganhar o pão de cada dia com muita exaustão, com muito desgaste, a ponto desse pão se tornar pão de dores, fruto das dores do trabalho. Porque Deus dá aos seus amados o sono. Algumas versões dizem que Deus dá pão aos seus amados enquanto dorme. Essa versão diz que Deus dá o sono. Seja qual for a melhor leitura, a leitura fiel ao original, as duas correntes são verdadeiras. Deus nos dá o pão, Deus nos dá o sono. Deus participa dos projetos humanos. Edificar casa, guardar cidade são coisas do nosso mundo aqui presente. São coisas passageiras, são coisas materiais, e Deus, que é eterno, que é transcendente, que habita na eternidade, ele participa dessas coisas aqui, de guardar cidade, de edificar casa, participa. Ele tem experiência com isso porque ele veio na pessoa do seu Filho no nosso mundo. Deus tem promessa para a vida eterna, Deus tem promessa para o mundo invisível, para o porvir. A cidade onde nós vamos morar é uma cidade que não precisa ser vigiada, onde nós não vamos construir casas, reformar, porque lá o arquiteto da obra é Deus, que fez tudo com perfeição, com esmero, com beleza. Ele é o decorador da Nova Jerusalém. E lá tudo atinge plenamente o seu objetivo. Todo trabalho atinge o seu propósito, todo serviço cumpre o seu bom termo. Mas aqui não. Aqui, às vezes, a gente faz tudo o que é suficiente, percebemos que tudo que nós poderíamos, tudo que era indispensável, percebemos que as coisas não dão certo, que às vezes a casa não é edificada, que às vezes a cidade não é guardada. E aí eu quero que você veja que Deus está conosco como um cooperador. Nós edificamos a cidade, ou nós edificamos a casa e guardamos a cidade. Deus edifica a casa e guarda a cidade conosco. O texto diz isso: se o Senhor não edificar, se o Senhor não vigiar, então ele edifica e ele vigia conosco, ele está do nosso lado. Pensar nele como um amigo, como um cooperador, não como um contato, como um meio para você edificar a sua casa ou como um meio para você construir uma cidade. Tem uma diferença entre você ter Deus como seu cooperador e ter Deus como um meio, como uma ponte para um fim. Existe uma diferença. É a diferença entre aquele amigo que você trata com ele diariamente quando precisa ou quando não precisa, e aquele número de telefone que você guardou para, olha, se um dia eu estiver desempregado, essa pessoa está naquela empresa, eu farei um contato e ele vai me ajudar. Tem gente que tem Deus como esse contato, como essa pessoa de poder influente que pode ajudá-lo. Aí sempre que as coisas fogem assim da nossa
capacidade limitada. Ah, não, mas Deus tem todo poder. Deus tem todo poder. É seu contato. Você tem Deus como seu contato. Eu queria te convidar, Deus, a fazer de Deus seu amigo, seu cooperador, alguém que anda contigo, não por causa do poder que tem, porque é Deus. Porque é Deus, porque é digno. Tem Deus como seu contato. Se precisar, você chama, mas se não precisar também, você vai tocando a sua vida do seu jeito. E por que que você lê esse texto? Por que que eu tendo a ler esse texto? Quando a gente pensa em edificar casa, em Deus nos ajuda a edificar casa, em Deus nos ajuda a vigiar cidade, logo a gente pensa em Deus edificando a minha casa, Deus guardando a minha cidade, Deus abençoando a minha igreja. Por que a gente não pensa em edificar a casa do próximo, em guardar a cidade vizinha, em edificar a igreja do lado de alguma forma, em prestar uma ajuda, assim como eu quero convidar você, aquele casal que nós ajudamos, a fazer uma nova remessa de ajuda. Eu vou participar depois no grupo da igreja. A gente é associado a Deus para edificar a casa do outro, a igreja do outro, a cidade vizinha, não apenas olhando para o nosso umbigo. Davi conclui duas verdades, que sem a ajuda de Deus, nenhum trabalho atinge seu objetivo, nenhum trabalhador alcança seu propósito, nada vai a bom termo. Sem a ajuda de Deus, o construtor não consegue edificar a casa, sem a ajuda de Deus, o vigia não consegue dar conta de guardar a cidade. O trabalho do edificador, o trabalho do vigia, o seu trabalho, o meu trabalho são indispensáveis. O Salmo não dispensa a gente de fazer o nosso trabalho, mas mostra que são inúteis. São indispensáveis, mas são inúteis. Não dispensa do nosso trabalho. Diz que a gente edifica, que Deus edifica, que a gente guarda, que Deus guarda, mas que precisa não de algo mais, de alguém. Esse alguém é Deus. Sem a ajuda de Deus, irmãos, é tudo para nós impossível. Sem a ajuda de Deus não tem fácil, não tem difícil. Sem a ajuda de Deus não tem fácil, não tem difícil. Às vezes a força da expressão, não, agora está nas mãos do Senhor. Não, sempre esteve. Sempre esteve, a gente só não acordou. Sem a ajuda de Deus, edificar uma casa, que é algo simples, se você tem ali os materiais, pequeno, não é possível. E sem a ajuda de Deus, algo mais complexo, de proporção maior, que é guardar uma cidade, é extremamente complexo. A cidade é grande, são muitas as influências, são muitas as possibilidades, os riscos, também não é possível. Mas com a ajuda de Deus se consegue edificar uma casinha, e por mais que seja complexo e grande de guardar uma cidade, se consegue guardar a cidade. Onde que está o nosso erro? O nosso erro está nas contas que nós fazemos. A gente vê lá se tem um terreno, se tem tijolo, tem cimento, tem areia, tem os profissionais da execução, eu tenho aqui as circunstâncias ideais, então eu creio que eu tenho o indispensável, que o indispensável é suficiente, eu vou conseguir edificar essa casa. Esquecemos que o indispensável às vezes é inútil, que a gente não vai conseguir se Deus não edificar conosco. E aí você tem lá que fazer uma vigilância de uma cidade, você colocou os sistemas de alarme, você colocou sentinelas nas ruas, você colocou drones circulando por cima, você está vigiando o exército inimigo, você fez tudo o que é indispensável, mas não é suficiente se o Senhor não guardar a cidade. Considerar, irmãos, essas circunstâncias, fazer essas contas, esses planejamentos, essas observações, é bom, é aconselhado pelo próprio Senhor Jesus Cristo.
Mas toda contemplação humana tem seus pontos cegos e tem horizontes que a gente não consegue alcançar. Tem contas que a gente não pode fazer porque a gente nem sabia daqueles fatores. Exemplo recente, nós estamos o mundo inteiro, um ano caminhando em outro ritmo, por outro caminho. Quem é que tinha previsão do Covid-19? Todos os planejamentos que nós fizemos foram bons, eram indispensáveis, mas não foram suficientes. Foi tudo inútil, porque há horizontes que a gente não alcança. É útil planejar. A questão aí do Covid não diz para nós assim, olha, já que vocês não sabem de nada, vocês não planejam nada. Não, a gente planeja sabendo que os nossos planos são limitados e agora, em época de pandemia, a gente continua planejando. Só que planejando levando em conta agora a existência de um vírus, a existência de certas limitações, de outras possibilidades. É para continuar planejando. Não é para deixar de planejar, é só para saber que os nossos planos são indispensáveis, mas não são suficientes. Um capitão, antes de ir para o mar, ele tem que observar o vento. E entrar considerando o movimento do vento atual. O vento pode fazer uma curva, o mar pode subir, o barco ir por outro caminho, mas ele seria um idiota se ele entrasse no mar sem pelo menos fazer uma observação, dissesse que estava entrando no mar pela fé no Deus Todo-Poderoso. Não, ele deve observar. A vida debaixo do sol tem muitas variáveis, circunstâncias e complexidades que o melhor que a gente tem que fazer é planejar mesmo, porque é tudo muito complexo. Isso é útil, isso é necessário, mas não é suficiente. E sem a ajuda de Deus se mostra inútil. Se o Senhor não edificar a casa, é em vão o trabalho do construtor. Se o Senhor não guardar a cidade, é em vão a guarda montada de sentinelas na porta dela. O que fazer, meus irmãos? Deixar de edificar a casa e a cidade, já que não é suficiente? Entregar tudo na mão de Deus? Se o Senhor quiser, Ele edificará a casa. Se o Senhor quiser, Ele guardar a cidade. O que fazer? Vamos edificar a casa. Vamos vigiar a cidade, são princípios e isso é muito amplo. Vamos ser diligentes, vamos ser bons planejadores, vamos ser prudentes, mas não vamos ir à exaustão nos nossos esforços. Não vamos todos os dias levantar cedo, comer tarde, se desgastar, ou no trabalho físico, ou nas muitas elucubrações mentais de possibilidades de variáveis, tentando controlar tudo. Não vamos fazer isso, porque é inútil. É inútil pensar que nós vamos controlar todas as variáveis, são complexas demais. Vamos trabalhar e vamos também descansar. Nos extremos a vida é complicada demais. Saia do extremo. Talvez você esteja nesse extremo aqui, onde você sutilmente, sem quase perceber, a não ser talvez por isso que eu estou te dizendo hoje, você se enxergou que você estava agarrando a vida com tanta força e fazendo tanto esforço e se dedicando e pensando e tentando planejar, sendo prudente, quase que sem dormir, acordando cedo, dormindo tarde, como que se você pudesse controlar tudo e tudo que você está fazendo. É bom, aconselhado, indispensável, mas não é suficiente. Tem circunstâncias que você não vislumbra, tem coisas operando para quais você não tem nenhum controle. Ou talvez você esteja aqui no outro extremo, que acha que fazendo plano ou não fazendo plano é o mesmo, se esforçando ou não se esforçando é o mesmo, que edificando ou não edificando é o mesmo, porque no fim você confia em Deus, se Deus quiser, Ele falar, o meio aqui é o lugar
ideal, onde você tem prudência, tem planejamento, também tem uma consciência de que depende de Deus, de que há fatores que você não tem nenhum controle, e você lida aí com o seu dia, se esforça, trabalha, mas no final do dia você deita e descansa, porque está muito satisfeito, feliz em saber que não depende tudo de você, que você não é criador, você é criatura. E criatura não existe para controlar, criatura existe para ser cuidada pelo Criador. E ser prudente, ser cauteloso. Olha esse extremo aqui, da pessoa que entregou tudo a Deus. Às vezes a gente vê certas situações e você percebe que ali tem incompetência, tem tolice, tem imprudência, tem falta de planejamento, e aí o trabalho não é concluído, a cidade é arrombada, a casa cai. E aí a pessoa diz, não, foi a vontade de Deus, quando na verdade não foi a vontade de Deus, foi a tolice humana. Um exemplo bem claro e prático, nós assistimos pessoas morrerem sem oxigênio, sem remédio, sem leito. Agora eu vi a CPI da Covid, por causa das verbas desviadas. E você vai dizer que aquelas pessoas eram a vontade de Deus? Se Deus quisesse, Deus tinha providenciado leito, Deus tinha providenciado oxigênio, Deus tinha providenciado hospital. Que isso não estava ali porque Deus não quis? Não. 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 Num mundo caído, numa terra maldita por causa do nosso pecado, nós não temos permissão de Deus para não edificar casa, porque sabemos que tempestades vêm. Nós não temos permissão de Deus para não vigiar a cidade, porque sabemos que malfeitores existem. Você não tem nenhuma aprovação de Deus para não passar a tranca na tua porta. Nós não temos nenhuma permissão de Deus para não guardar oxigênio, para não fazer hospital, para não ter leitos, para não ter mais médico do que nós sabemos que poderíamos ter de doentes, porque o mundo está caído. E nesse mundo caído, Deus nos deu esse legado de edificar, sabia disso? Você tem esse legado de edificar, de trabalhar na sua função para fazer o mundo tanto quanto melhor seja possível. Edifique a cidade, ou edifique a casa e guarde a cidade, ou as duas coisas, tanto faz, você está me entendendo. É o legado nosso no mundo caído. Deus, quando fez o mundo, ele falou, cultive, planta e colha. Sue e coma o seu pão. Vigie a cidade. Edifique casas. Faça hospitais, porque há doentes. Entendeu? Nem tudo o que acontece aí que não deu certo é porque era a vontade de Deus. Se Deus queria, ele fizesse. Não, nós não fazemos. Porque a gente não edificou, Deus não poderia edificar com a gente. Existe milagre, irmãos. Existe milagre. Existe pessoa aqui na fila do hospital precisando do oxigênio. Talvez ela receba um sopro do divino, mas na maior parte do tempo Deus trabalha com o ordinário. Na maior parte do tempo Deus conta que a pessoa edifique a casa, que o guarda vigie a cidade. Pense no seguinte. Existem duas fazendas vizinhas. Duas fazendas. A fazenda de um ateu, a fazenda de um crente. E aí o ateu arou o campo, adubou a terra, escolheu a melhor semente, plantou. Tinha a questão da chuva, ele precisava da chuva, mas sobre a chuva não tinha nada que ele pudesse fazer. Ele entrou e foi dormir. E aí choveu. E ele colheu. Cumpriu-se aquilo que diz, Deus dá a chuva para bons e maus,
para ateus e crentes, para justos e injustos, Deus deu a chuva, ele colheu. Na fazenda do lado morava um crente, confesso, que não arou seu campo, que não adubou sua terra, que não escolheu a boa semente, mas que orou, que foi no culto, que prometeu, que fez voto, que declarou que Deus ia dar vitória. Me diga, quando choveu, o que ele colheu? O que esse irmão colheu? Colheu nada. Porque embora ele professe com a boca sua fé em Deus, ele é incoerente com o Deus da fé deles. Na leitura de Provérbios, que diz que não há chance de sucesso para o imprudente, que não há chance de vitória para o preguiçoso. Embora ele diga que tenha toda a fé dele é morta, porque ele não pode ter obras para provar a sua fé, mesmo nas questões mínimas. Se o Senhor não der a colheita, é inútil o trabalho do lavrador. Mas como que Deus dá a colheita? Na maioria do tempo, através do trabalho do lavrador. Na maioria do tempo, através do trabalho do lavrador. O milagre, irmãos, é o milagre. A vida acontece quase todo o tempo no ordinário. Lembre-se que Israel não está colhendo maná hoje, sabia disso? Quando um israelita levanta cedo, ele não tem nenhum maná no quintal dele para ele colher. Desde que eles entraram na terra prometida, eles tiveram que suar o rosto, plantar para poder colher à tarde. Se não plantar, não vai colher. Veja que planejamento é insuficiente, mas não é indispensável. Eu recomendo aí para você ler depois, quem quiser perceber melhor esse estudo, Lucas capítulo 14, versículo 28 a 32, onde Deus diz assim, olha, quem vai fazer uma torre, faz uma conta dos tijolos, para ver se vai ter como terminar. O que Jesus está falando? Ó, vocês devem ser pessoas que planejam. E ele diz, olha, quando um exército inimigo está vindo, vocês fazem uma conta se tem condição de fazer aquela guerra ou não. Se não tem condição, é melhor fazer um acordo de paz. Vocês dão uma olhada nas circunstâncias. Embora a gente está vendo que as melhores considerações não são ainda de todo suficientes. Os coaches aí, pelo menos uma linhagem deles, eu não conheço a fundo, talvez esteja falando aqui alguma bobagem, algum exagero, me perdoe. Mas, de modo geral, anunciam que se a gente se esforçar a exaustão, a gente sempre consegue. Se a gente for focado, você consegue. Se você for determinado, você consegue. Aí a outra linha da teologia que diz, se você for obediente, Deus abençoe e você consegue. Tudo depende de você. Por isso que você anda tanto cansado, tão exausto. Você não pode falhar, tudo depende de você. Não é assim que você tem vivido? Como se tudo dependesse de você? Tem gente que faz até as contas, se eu tivesse ido lá, se eu tivesse feito aquilo, fulano de tal não tinha morrido. Você está achando que você é Deus, que você tem controle das circunstâncias, que você poderia, pela sua elasticidade, resiliência, evitar grandes tragédias, evitar que pessoas partem, que filhos adoecem, que um outro caia nas drogas. Bobagem, a gente não consegue, a gente é impotente. Se o Senhor. Eu quero ler com os irmãos Eclesiastes, capítulo de número 9. Versos 12 e 13, não está anotado aqui no iPad, deve ser isso. Se não for e você procurou e não achou, você pode me perguntar que eu te falo. E aí Salomão diz o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Esforço e dedicação são indispensáveis. Tudo que te vier à mão para fazer.
E aí a conclusão número 1 é que Deus espera a participação nossa neste mundo. É Deus que está dizendo, quando você receber algum projeto, você não diga assim, isso aqui é material demais, isso aqui não tem reflexo lá na eternidade, eu não vou fazer. Não, o que vier para você fazer, sendo bom, útil, honesto, faça com todas as suas forças. Deus espera isso de você. E aí diz o seguinte, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É a segunda coisa, Deus espera de você a participação nessa vida. A segunda coisa é que essa participação sua tem tempo determinado. Você está indo para uma sepultura onde você não vai ter mais a oportunidade de fazer muitas coisas desse mundo e que são boas. O céu é melhor, estar com Cristo é melhor, mas tem muita coisa aqui boa que a gente não deve perder a oportunidade de fazer. E aí ele vai dizer o seguinte, voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira. Ele está dizendo que nem sempre aquela pessoa mais rápida vence a corrida. Mas a cultura diz para nós que você for rápido, você vence. Mas não é sempre assim. Nem dos fortes a batalha. A lógica é, se você tem força, você vai vencer a batalha. Mas ele diz que não, que em certas ocasiões ele viu que não era o forte que vencia a batalha, era o fraco. Que nem tampouco é dos sábios o pão, que muitas vezes o sábio passava necessidade de alimento. E nem tampouco dos prudentes as riquezas, que a pessoa era prudente, cautelosa e não ficava rica. E nem dos instruídos a honra. Observa aqui, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Por que o homem ligeiro não ganhou a corrida? Porque velocidade é indispensável, mas não é suficiente. Como o tempo e a oportunidade ocorrem a todos, na linguagem assim que você entende, tem ali a questão ali da fatalidade, do azar. Quem sabe no dia da corrida o ligeiro tropeçou e perdeu a corrida? É uma possibilidade. Ou o juiz julgou errado quem ultrapassou a faixa de chegada. E o sábio não ganhou o seu pão. Por que o sábio não ganhou o seu pão? Porque o sábio pode adoecer e ficar inválido e ganhar seu pão das mãos de um solidário. E o prudente não enriqueceu. É indispensável a prudência, mas não é suficiente. Quem sabe o prudente analisou, tinha que decidir entre abrir um depósito de construção há um ano atrás ou abrir um restaurante. Ele vislumbrou que o restaurante daria mais lucro. Mas aí veio o lockdown e fechou o restaurante, deixou o depósito de construção aberto. E o prudente não enriqueceu, mas permanece sendo uma virtude que foi prudente. E o homem instruído não foi honrado. Talvez ali no setor do homem instruído trabalhava uma outra pessoa, incompetente, ignorante, mas que era prima do gerente do setor e recebeu honra. Você percebe como tem circunstâncias e complexidades que a gente não tem controle e que tudo não depende da gente? Apesar disso, é bom você ser ligeiro, ser sábio, prudente, instruído, ao mesmo tempo que não é bom você confiar plenamente disso. E ao invés de confiar plenamente nisso, você pode descansar em Deus. Ele quer lhe dar sono, ele está vendo que a vida está ficando pesada demais para você, porque você tenta fazer todos os cálculos possíveis e acha que poderia salvar o mundo se tivesse feito isso ou aquilo, e acorda cedo e dorme tarde, e à noite fica em elucubrações permanentes. Você não é Deus para controlar tudo, há complexidades que estão longe demais para mim. Faça o melhor que possa e descanse no resto do tempo, mas descanse. Que
ora há que as coisas dão certo e ora há que as coisas dão errado. E às vezes dão errado mesmo quando a gente fez tudo certo, porque Salomão observou que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Querer controlar tudo é tentar ser Deus. Existem na vida tantas mudanças de rota, tantas variáveis, tantas influências, que a única certeza que nós temos é de coisas alguma. E a melhor coisa que nós temos a fazer é planejar e trabalhar. E descansar. E dizer, se o Senhor quiser, eu termino a casa. Se o Senhor quiser, a cidade nunca será invadida. Eu vou exemplificar isso daqui para a gente encerrar e vai ficar bem gravada a lição. Imagina o senhor João. O senhor João decidiu construir uma casinha. Comprou um terreno, guardou ali um dinheiro, comprou os tijolos, o cimento, o concreto, contratou os profissionais que ele poderia pagar. E agora ele está decidido a edificar a sua cidade. Ele fez o que era indispensável, mas o indispensável vai se ver insuficiente. Isso é tudo que João pode enxergar. Aquele universo ali. Os profissionais, o dinheiro, o tijolo, pedra, isso que ele pode ver. Mas num contexto maior, os governantes da cidade estão tendo um problema com um país vizinho. Um problema grave de disputa de terras. Eles estão tentando há meses fazer um acordo para ter paz, para não ter guerra. Só que acontece que os governadores não conseguiram o acordo. E o país vizinho invadiu ali já pela cidade onde João ia construir a sua casa. E houve guerra, e houve bombas, e explodiu tudo. E João não conseguiu. E aí você vê como que o João, que sou eu e você, aonde a gente enxerga, é insuficiente, e as circunstâncias acontecendo para quais a gente não tem nenhum controle. O que nós vamos fazer, irmãos? O que nós vamos fazer? Como que Deus concede sono para nós? Deus concede sono para nós em algum sentido que aquele que não sabe dessas verdades no coração não tem. Porque se você vive tão ansioso e perturbado em controlar tudo e fazer assim, olha, eu vou trabalhar aqui assim que nada vai dar errado. Vai dar errado, alguma coisa sempre dá errado, tudo acontece ao mesmo tempo a todos. E aí nós podemos dormir se a gente souber em fé que tudo não depende da gente. Que bom que tudo não depende da gente. Que a gente deve fazer o que é indispensável, mas confiar em Deus. E que você pode falhar, e mesmo quando você falha, Deus pode levar as coisas a bons termos, a outros propósitos, a outros portos para a nossa vida. E aqui tem uma similaridade com o ensino do Evangelho. Não faça aquilo que é indispensável, suficiente. Boas obras são indispensáveis, mas são insuficientes. Nossas boas obras são inúteis, mas são indispensáveis. Deus quer boas obras. São indispensáveis, mas as nossas não são suficientes. E aí o que nós vamos fazer? Vamos tentar alcançar o favor de Deus pelas nossas boas obras? Não, vamos fazer o que está recomendado nos Salmos. Vamos descansar na obra de Cristo. E se nós falharmos? Se nós falhamos, temos um advogado ao lado do Pai, temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. E se nós falharmos, nós podemos lembrar e descansar que teve alguém que acertou no nosso lugar
Teve alguém que morreu por aqueles que falham muitas vezes e que recebeu a pena das nossas falhas. Portanto, nós temos em Deus um chamado ao trabalho e é um chamado ao descanso. E é bom saber que se você não é o mais sábio, não é o mais instruído, não é o mais prudente, não é o mais ligeiro, faça o melhor com aquilo que você tem. Não depende tudo de você. Vá dormir. Vá descansar. Vá confiar em Deus. Não vê que a forma que você está vivendo é inútil? Não vê que a forma que você está vivendo é inútil? Fique com Deus. Deus abençoe.